E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, sobre como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência e assim por diante. Tudo que você precisa aprender sobre como analisar um gráfico. Por exemplo aqui, fiz uma entrada nesse suporte. Um suporte é o melhor suporte da face da Terra? Esse suporte? Não, não é um dos melhores suportes da face da Terra. Porém, dentro do contexto gráfico que ele me traz, eu posso entender essa região aqui, ó, como uma boa região. Tentei entrar com outro ativo, mas não computou. Essa região aqui, ó, é uma boa região de suporte. Por que eu estou dizendo aqui que não é o melhor suporte da face da Terra? Porque nesse caso aqui, o melhor suporte seria essa região mais abaixo ou essa região mais abaixo. Assim como a resistência é essa resistência aqui, a melhor para eu tomar uma atitude. Mas eu posso sim tomar o meu risco e fazer uma entrada ali, como eu acabei de fazer. Ou seja, conforme você avança em conhecimento técnico, você é capaz, por exemplo, de entender que nessa região aqui, você pode fazer uma análise onde você localiza região dentro de uma movimentação gráfica plausível para que você entenda que essa região de suporte, ela pode ser utilizada dentro de uma análise clara, específica. Isso tem a ver, ó, com as regiões do gráfico. Aí você diz assim para mim, poxa Cadu, mas eu preciso analisar de uma forma complexa assim? Quando você começa a analisar o gráfico, você tem que aprender de forma complexa. Mesmo porque, ó, até o volume aqui, ele me mostra o que está acontecendo no gráfico. Quando você começa a se aprofundar em análise gráfica, você vai entender todos os sentidos ou passo a passo do entendimento para que você realmente tome uma decisão com menos risco. Isso vai fazer com que você se torne mais positivo, tenha mais paciência, seja mais consistente. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: o mercado ele tira o dinheiro da mão dos impacientes e entrega na mão dos pacientes. O que seria então essa pessoa que é paciente? O que seria uma pessoa paciente no trade? A pessoa paciente no trade nada mais é que aquela pessoa que tem disciplina. Então, paciente é igual a alguém que tenha disciplina. O que é uma pessoa impaciente? É uma pessoa que não tem clareza, ela não tem clareza na operação, não existe razão no gráfico, não tem razão no gráfico. Mas mesmo assim o que acontece? Por falta de disciplina, ela quer fazer operações. Então, olha o que te leva à ruína. Se você é impaciente, você não tem clareza no gráfico, não existe razão no gráfico para você fazer uma entrada e você se torna um indisciplinado, porque você não tem disciplina. Ao contrário daquele que é paciente, ele tem disciplina e ele tem razão no gráfico, ele tem clareza na hora de fazer uma operação. Então é isso que difere muitas vezes você de uma pessoa que já tem um conhecimento mais completo no gráfico. Porque ele é capaz de entender uma lógica de movimentação que você não tem paciência para aguardar o movimento. Ou você não tem paciência para entender dentro das movimentações lógicas o que fazer diante do gráfico. Por exemplo, ó, vou abrir novamente o Euro USD. Ele está apresentando uma outra região aqui. Então, lembra que eu tinha te falado que essa região aqui seria uma melhor região? Essa região seria uma melhor região do que aquela que nós entramos.
E aqui também existe uma outra região. Então eu tenho essa região, eu tenho essa região, só que eu tenho que ter o que agora? Eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que entender o que o contexto gráfico está fazendo para eu fazer uma busca de movimentação. Então eu preciso que ele faça algum movimento dentro daquilo que nós estudamos na análise gráfica, que ele me mostre e me diga assim, Cadu, eu estou olhando o gráfico, eu estou vendo o gráfico, eu estou analisando o que o gráfico está fazendo, eu estou acompanhando a movimentação do gráfico e eu estou vendo uma lógica de movimento. Dentro dessa lógica de movimento, eu entendo que ele pode continuar fazendo tal movimento. Eu entendo que ele pode fazer tal movimento. Então, dentro dessa lógica do tal movimento que ele pode fazer, eu posso tomar a minha atitude. Eu tomando minha atitude de compra ou de venda dentro do gráfico, eu faço a minha entrada. Por exemplo, aqui, eu vou continuar na descida com ele. Por quê? Porque ele não me mostra uma lógica de força, de continuidade de tendência de alta. Então, dentro da movimentação que ele me mostra uma exaustão, e isso eu vejo com a leitura do fluxo do movimento do gráfico. Por isso que quem está no treinamento aprende a entender esse volume e a entender como compreender essa força de movimentação. Quando eu não vejo essa força acontecendo no gráfico, eu preciso ter o quê? Disciplina. Eu preciso ter disciplina e discernimento para fazer uma entrada. É simples, gente. Eu só preciso ter o quê? Conhecimento. O conhecimento técnico é que nos traz a vitória na análise gráfica. Não é achismo. Tem muita gente que entra no gráfico e faz entradas por achismo. Ela entra e pensa assim, bom, eu acho que aqui é uma boa entrada, porque eu tracei uma linha, é uma boa entrada. Tá lá, ó, trade perfeito, entrada perfeita, mas enquanto eu já estava lá no outro gráfico fazendo aquela entrada, o que eu falei para você? Eu falei assim, olha, estou vendo uma outra possibilidade aqui, vou abrir um outro gráfico e vou fazer uma entrada. Pelo simples movimento de continuidade que eu analisei do que o gráfico está fazendo. Vi uma outra região aqui, vi outro canal aqui, analisando o preço trabalhando em canais, com a possibilidade de exaustão no movimento, o que eu fiz? Entrada de correção. Ou seja, se o gráfico está subindo, ele tem os seus momentos de correção no gráfico para tomar força, para ganhar pressão de movimento. E a mesma coisa acontece quando ele está descendo. Quando o gráfico está descendo no gráfico, ele toma pressão de venda para continuar descendo. Então, tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu preciso aprender mais sobre o gráfico, eu não sei o que está acontecendo, eu estudo e não saio do lugar. Você tem que aprender, primeira coisa, eu vou até escrever, hoje eu estou com vontade de escrever, tá? Você tem que entender primeiro que você tem que aprender. Então aprenda como saber ler o gráfico. E eu vou dizer uma coisa para você. Não vai ser uma aula que você vai aprender a saber ler o gráfico. Para saber ler o gráfico, você vai ter que estudar, vai ter que ir ao gráfico, fazer observações, fazer marcações, rastrear o gráfico, fazer treinos de leitura do gráfico para você entender e saber ler o gráfico. É a mesma coisa, você tem que aprender como interpretar o gráfico. Você tem que saber fazer isso, porque senão, como é que você vai entender o que o gráfico está fazendo? Agora, a partir desse momento que você aprender como saber ler o gráfico e aprender a interpretar o gráfico, você vai entender, entenda o seu erro com razão do gráfico. Você compreendeu? Então, quando você... uma coisa leva a outra.
Se você aprende a saber ler o gráfico, você vai entender, você vai conseguir como entender e entenda que o seu erro tem que estar em razão do gráfico. Ou seja, tomei um loss, por que eu tomei loss? Porque o gráfico estava fazendo isso e eu quis fazer isso, então eu tomei o loss. Quando você entende e corrige com o erro, porque tem muita gente que diz assim, a gente aprende com os erros. Não, a gente aprende corrigindo, os erros. Aprenda a corrigir os erros. Então, aprenda a corrigir os erros. Aprenda. Eu estou falando bem devagar que é para você guardar. Aprenda a corrigir seus erros. Por quê? É na correção dos erros que você tem na sua leitura do gráfico que você aprende a saber ler o gráfico. É na correção dos erros que você tem diante do gráfico que você aprende a interpretar o gráfico. Gente, quantas coisas você foi fazer na sua vida? Ó, o gráfico caminhando, vamos de novo em outra região. Espera aí, gráfico caminhando, chegando em outra região. Ó, gráfico chegou numa outra região, vamos caminhar com o gráfico. Gráfico chegou aqui nessa região, ó. Ele está numa região mais estreita aqui, né? Ele está nessa região, gráfico caminhando. Essa seria a melhor região. Então, estamos no mesmo ativo aqui, estamos analisando o mesmo ativo. Gráfico chega aqui, deixa eu dar uma analisada, já começa com muito pavio, mas sem problemas. Estou vendo o gráfico fazer um movimento. Quando nós temos a convicção de uma movimentação lógica, isso quer dizer o quê? Existe razão para o movimento, como agora, ó, existiu razão para o movimento, segui com ele. Só que ele deu uma esticada e veio buscar aqui essa outra região, ó. Dá uma olhada, ó. Olha aqui, ó. Já entendi o porquê que ele voltou aqui. O preço subiu, fechou no canal aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele fechou aqui em cima. Em milésimos de segundo por causa da volatilidade. Cadu, como que você vai sair positivo aqui nessa questão? Se ele manter essa força de subida que ele mostrou e romper essa região aqui. Se ele romper essa região roxa que eu estou mostrando aqui, eu ainda saio positivo. Só que ele foi com tanta força e tomou conta desse topo que isso pode me levar a um loss. Mas eu já entendi o porquê. Eu já compreendi o porquê. Eu vou até tirar as tarjas aqui, as linhas, para você entender. Olha só, ele veio e fechou exatamente nesse topo. Então eu acabo tomando um loss. Olha, ele está indo lá embaixo de novo, agora eu vou corrigir com juros e correções monetárias. Ó, tomei o loss e entendi a razão do erro. Eu entendi a razão do erro. Qual foi a razão do erro? Eu sei que o gráfico ele vai subir aqui nessa região. Eu sei que ele está numa região de demanda. Eu vou até pôr uma linha aqui amarela para você ver. Ó. Eu sei que o gráfico está numa região de demanda. Eu sei que eu tenho que comprar, mas eu não posso comprar no gráfico sem ter uma razão para compra. Você compreendeu? Como é que eu vou comprar o ativo aqui nessa esticada, sendo que ele já tem um empecilho no passado, ele tem um conflito no passado? Então eu não posso comprar. Tem que existir razão. Agora, olha o movimento que o gráfico está fazendo. Será que agora eu entrei com razão ou não? Eu entrei. Esse loss que eu tomei, a hora que eu tomei a minha atitude de tomar e fazer a compra, ele foi tão rápido no fechamento que eu acabei tomando meu loss. Mas agora, olha a diferença do movimento. Tá lá, ó, entrada perfeita, não é? Por quê? Identifiquei a região, compreendi que aqui é uma região de compra. Cadu, o que aconteceu aqui que o preço não subiu? Aconteceu que ele encontrou um empecilho aqui no passado. Simples. Isso é suporte e resistência clássico. Clássico. E por que agora que ele foi? Porque ele veio novamente na região de demanda e na região de demanda
eu fiz o quê? Na região de demanda, eu fiz uma compra novamente. Ah, Cadu, então quer dizer que no fim foi um detalhe, um milésimo de segundo da sua análise que acabou fazendo que você tomasse esse loss ali. Sim, foi. Por isso que a gente tem que ficar atento a esses movimentos. Muito atento aos movimentos. Ele fez um padrão de candle aqui de continuidade, ó. E não é porque ele fez um padrão de candle de continuidade que eu tenho que fazer a compra. Não é isso. Por isso que tem muita gente que fala assim, ah, eu uso padrões de candle, mas eu me dou mal. Porque não sabe usar. Eu mesmo, eu fui levado ao erro aqui porque ele se movimentou rápido demais. Quando eu entrei nele, eu vi, quando eu fui apertar o botão, ele estava aqui assim, ó. Ele estava mais ou menos assim o preço. Então eu pensei, bom, ele vai poder fazer pelo menos mais um candle até chegar aqui. E não foi o que aconteceu. Mas eu entendi a razão do loss. Ó, o preço subindo. Olha que bonito. Tá errada a minha análise de continuar o preço? Não. Mas foi equivocada ali na continuidade do movimento? Talvez por um mero detalhe. Um mero detalhe. Então, não é que a análise está correta. É um detalhe que isso é o tempo de tela que você tem que entender que ele existe. Você tem que entender. Tem gente, por exemplo, que ele chega, ele assiste 2 vídeos no YouTube e sai lá apertando o botão, fazendo trade, achando que ele já sabe tudo. Ou ele faz lá 5 aulas do treinamento e acha que já sabe tudo. Não. Você tem que entender seu erro. Então, entenda seu erro. Entenda seu erro. Faça o quê? Com que o gráfico tenha razão do gráfico. Você só pode operar com razão do gráfico. Não faça adivinhações. Adivinhar o gráfico. Tem muita gente que tenta adivinhar o gráfico. Tem muita gente que tenta adivinhar o gráfico. Não é assim. Você tem que saber ler o gráfico. Saiba ler o gráfico. Eu estou anotando assim, gente, porque tem gente que gosta de printar a tela para estudar depois, tá? Então saiba ler o gráfico. Existe diferença em ler o gráfico. Sabia disso? Existe diferença em ler o gráfico e adivinhar o gráfico. Pois é, existe diferença em ler o gráfico, existe diferença em adivinhar o gráfico. Quando você adivinha, o gráfico não tem razão. Aprenda como saber ler o gráfico e entenda o seu erro com razão do gráfico. É o gráfico que vai te mostrar o porquê que você está errado. Por exemplo, de tomar o loss aqui. Por que eu tomei esse loss aqui? Por que eu tomei esse loss? Porque o candle não tinha força para romper num primeiro movimento esta região. Mas eu entendo que aqui é uma região de compra. Eu fui levado a erro pela movimentação do gráfico, uma leitura muito rápida que eu fiz. Mas eu já entendi a razão do gráfico de caminhar com ele. Por exemplo, por quê? Porque aqui ó, tem um padrão de correção, né? Muita gente entra num padrão de correção desse e acaba errando. Por exemplo, esse padrão de correção eu deixo naquele book, nesse book aqui, ó. Tá vendo? Aqui ó, o padrão de correção, que você pode baixar inteiramente grátis lá no meu canal do Telegram. Canal do Telegram, qual que é? Treinamento Hunter. Eu tô até cansado de falar isso aqui. Treinamento Hunter. Se você entrar num canal que tem meu nome e minha imagem, mas não é o Treinamento Hunter, você está em canal errado, sendo levado a erro. Cuidado, cuidado. Saia desse canal, denuncia ele. O meu canal, que é aqui do YouTube, é o Treinamento Hunter. Então você vai entrar lá, vai na mensagem fixada, ó, e vai fazer o download do e-book, tá bom? Voltando ao gráfico. Entenda isso. Então você é capaz, por exemplo, ó, de fazer essa entrada como eu corrigi. Duas taxas em uma só, tomei um loss, 2-1, euro aqui 3-1, mais um 4-1. Então, quando você tem razão, a razão do gráfico, dentro da interpretação do gráfico, dentro de como saber ler o gráfico, como saber ler um suporte e resistência, você compreende o movimento. Ó, por exemplo, vamos abrir EURUSD de novo. Aquele mesmo gráfico de EURUSD, ó, o preço está chegando lá naquela região.
O que esse gráfico está fazendo nessa região? Ó, eu não estou vendo nada aqui. Eu não estou vendo nada na região. Ele pode trabalhar aqui um movimento e segurar esse gráfico aqui? Ele pode. Ou ele pode chegar aqui e romper essa região? Ele pode. Não vejo nada lá. Vejo uma exaustão de movimento. Entrei no gráfico. Existe uma razão para eu fazer isso. Existe um porquê de eu fazer isso. Cadu, mas você não está vendo nada lá no passado? Exatamente, eu não estou vendo nada lá no passado. Mas o volume me indica uma exaustão de movimento. O gráfico me mostra uma exaustão de movimento. A tendência me mostra uma exaustão de movimento. O fechamento do candle me mostra uma exaustão de movimento. Se entrar volatilidade no finalzinho dessa entrada, eu vou tomar loss. Mas se não entrar volatilidade no final desse movimento, eu saio positivo. Por quê? Existe razão na minha entrada. Gente, você tem que saber ler o gráfico. Você tem que saber interpretar o gráfico. Olha só, eu fiz 4 entradas em EURUSD, sendo uma com 2 taxas, né? Tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 entradas é aquele loss que foi aqui, né? Essa região. Vocês viram que hoje eu só estou trabalhando o EURUSD? Vamos lá, vamos voltar. Ó, primeira entrada em EURUSD foi nessa região. Por isso que eu gosto de deixar parado assim para vocês entenderem a entrada. Foi nessa região de suporte. Depois outra entrada foi nessa região aqui de venda. Depois a outra entrada eu tomei um loss aqui após esse martelo. Tranquilo, entendi. Fui lá e fiz 2 entradas na demanda, na compra. Depois cheguei aqui, fiz a minha venda na região de oferta. Região de oferta. Gráfico ofertando, gráfico dizendo assim, vende, Cadu. Vende. Vende, Cadu. Então olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 entradas e um loss. 5-1. Analisando apenas um ativo, com pouco tempo à frente da tela, se analisar e quanto tempo nós estamos à frente da tela? 20 minutos? Talvez isso, né? 20 minutos. 20 minutos aqui na frente da tela. Esse é o poder de você saber ler o gráfico. Esse é o poder de você saber ler o gráfico e operar suporte e resistência. Esse é o poder de você saber ler o gráfico e operar uma tendência. Ou seja, esse é o poder de você saber ler o gráfico em suporte e resistência, saber ler o gráfico em tendência. Então, quando você sabe ler o gráfico em suporte e resistência ou sabe ler o gráfico em tendência, os movimentos saltam aos seus olhos, porque o gráfico, ou ele você trabalha suporte e resistência, entendendo o que a tendência está fazendo, ou você trabalha a tendência entendendo o que o suporte e resistência está fazendo. Um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. Você consegue compreender isso? Por exemplo, quando eu chego aqui, ó, olha o movimento que eu vejo. Olha a explicação que eu vejo. Gráfico chega aqui, gráfico quis fazer um ombro, cabeça a ombro, aqui é uma figura gráfica. Chegou aqui, ele não perdeu o pescoço. Ele não perdeu o pescoço. Continuidade de movimento. Entra a tendência. Chega a tendência, ela tem que fazer um movimento de correção para depois continuar para fazer um outro canal. E assim eu vou rastreando o movimento e vou fazendo minhas entradas e vou fazendo as minhas execuções. Mas para isso você tem que entender o contexto gráfico, você tem que saber fazer a leitura de gráfico para você conseguir compreender o seu erro. Entenda o seu erro e corrija. Entenda o que você está fazendo de errado e corrija, para você saber ler a tendência, para você saber o gráfico em suporte e resistência, saber ler o gráfico suporte e resistência, saber ler o gráfico em tendência. Você tem que entender o seu erro. Entenda o seu erro e corrija. Isso vai mudar tudo. Os alunos sabem fazer isso. Por que eu digo os alunos? Porque são pessoas que eu acompanho, que eu tiro dúvidas, que eu dou suporte na hora deles fazerem as suas entradas ou nos seus erros, e isso muda tudo, gente.
Não existe um valor econômico que um suporte possa corrigir. Olha, isso aqui é o Robson. O Robson um dia chegou para mim e falou assim: Cadu, eu nunca vi gráfico na minha vida, será que eu consigo aprender? Eu falei: Robson, você gosta de estudar, você tem força de vontade, você quer aprender? Claro, professor, então bora lá. No começo ele falou assim: Cadu, eu não estou entendendo nada. Eu falei: dê tempo ao tempo, reveja as aulas, reveja os módulos, e aí nós vamos ajustando os erros. E olha o que aconteceu, olha como que o Robson tá. 7-0, mandando todo dia, sendo consistente. Bom dia, professor Cadu. 7-0, a análise gráfica é vida. Olha aqui de novo, ó, paciência, olha aqui a disciplina, olha aqui a razão do gráfico, entradas com razão, técnica nas regiões corretas. Deus abençoe, professor. Isso é o poder do conhecimento, isso é o poder de saber ler o gráfico, isso é o poder da análise gráfica. O poder da análise gráfica é você saber ler o gráfico e entenda o seu erro na razão do gráfico. Este é o poder da análise gráfica. O poder da análise gráfica é de fazer com que você seja perfeito na leitura de gráfico, diminua os riscos e consiga ter consistência. Olha aí o Robson, mandando ver todo dia o Robson me manda. Às vezes eu me perco aqui nos testemunhos, eu acabo, não tem como eu subir o testemunho de todo mundo, mas assim que possível eu vou subindo. Essa aqui é a Sabrina, ó. As mulheres mandam muito bem nas suas leituras. Ó, bom dia, Cadu, tá aí o resultado de hoje. Eu gosto de M5, ó a Sabrina dizendo, mas estou treinando para M1 com baixa mão e esse foi o resultado. A Sabrina, ela opera em M5. Tem muita gente que chega assim para mim e fala: Cadu, eu vejo você só operando em M1. Treinamento, se eu estudar, se eu me aprofundar, serve para M5? Os gráficos, eu vou falar de novo aqui porque às vezes tem gente que não presta atenção. Os gráficos são... Vou até colocar em letra maiúscula aqui, ó. Os gráficos são fractais. O que significa isso? O que ele faz em M1, ele faz em M5, ele faz em M10, ele faz em M que você quiser. Porque eles são fractais. A única coisa que a Sabrina está fazendo é o seguinte, ela já manda muito bem em M5, mas ela quer acelerar esse tempo de análise, então ela já está indo para M1. Por que, se em 20, 30 minutos eu consigo fazer o resultado que eu faço em M1, por que eu vou ficar 1 hora em M5, sendo que o gráfico em M1 faz a mesma coisa que o M5? Mas é claro, isso é questão de personalidade. Uma vez me perguntaram por que tem pessoas que gostam de M1 e pessoas que gostam de M5. Isso é personalidade de cada um. Pessoas mais aceleradas tendem a querer o resultado mais rápido e pessoas que não são tão aceleradas tendem a não se preocupar com o tempo do resultado. E isso muda a questão da personalidade diante dos gráficos, tá? Então você tem que se adequar. Tem gente que eu conheço que gosta de operar em M5, tem gente que eu conheço que opera em M2, tem gente que opera em M10, em M15, tanto faz, são fractais. O mesmo entendimento de M1 serve para todos os outros tempos gráficos. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a Carolina. Carolina. Bom dia, professor. Estou aqui para te apresentar meu resultado de uma semana. É isso mesmo, ela começou, acho que esse mês, tá? Ó, vou te apresentar o resultado de uma semana. Isso aqui foi uma semana que ela foi pro embate depois dos seus estudos aí de um mês. Com uma banca inicial de R$200. Muita gratidão pelos seus ensinamentos. Estou vendo o seu curso pela segunda vez, ó, e ela já está fazendo uma segunda leitura do treinamento. Olha que interessante. E já consigo analisar o gráfico de uma forma correta, ó, na qual realmente o gráfico me mostra e saber esperar os momentos corretos. Olha a técnica de novo aqui. De novo, gente. Olha aqui a razão do gráfico. Olha aqui saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico, saber operar suporte e resistência, saber operar tendência, saber ler tendência, saber ler suporte e resistência. Saber ler suporte e resistência, saber ler tendência. Saber do básico ao avançado, é isso que você aprende quando você se aprofunda
E depois de um mês treinando e uma semana, ela entrou com R$ 200 e olha o valor que ela foi já, ó, R$ 5.614. Até ela mandou assim para mim, né, que eu não entendo dessa corretora, ela falou assim, ó, ganhei até uma coroa, depois ela falou, não, não é uma coroa, é um cálice, muda o ícone aqui, né, eu não entendo isso, mas ela veio me falar, porque eu não conheço a corretora. Ah, e outra coisa, né, tem gente que fala, eu opero na corretora tal, corretora fulano tal, se eu estudar serve, não existe corretora, gente, a gente estuda os gráficos. Tem gente que me pergunta, é todo dia a mesma pergunta, todo dia a mesma pergunta. Eu uso a corretora tal, serve para a corretora tal? Eu utilizo a corretora Y, serve para a corretora X? Eu utilizo a corretora WZ, serve para XYH? Sim, nós estudamos gráficos e não corretoras. E tá aqui a Carolina, outra moça mandando muito bem, junto com a Sabrina, tem a Gisele, tem a Lidiane, tem a Helena. A Helena está num período mais agora de estudos mais profundos. Tem várias alunas aqui mandando bem, mandando bem. Eu estou citando essas que são as que aparecem mais no chat aí, que vocês conhecem mais, né? Compreendeu? Olha só o resultado dela. Isso é o quê? Resultado de saber ler o gráfico. Qualquer um é capaz de saber ler o gráfico. Entender o erro na razão do gráfico. É isso que você tem que fazer, entender o erro na razão do gráfico. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o Giovanni, se não me falha a memória. Desculpa se eu trocar o nome, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, um loss, 7-1. Olha quanto que ele fez aqui no mercado, ó. Boa tarde, mestre Cadu. Nunca tive um histórico tão lindo assim. Estudar vale muito a pena. Muito obrigado, professor. Eu falei Giovanni, mas eu acho que não é o Giovanni, tá? Me perdoe se eu troquei o seu nome, porque são vários alunos e às vezes eu me perco. Mas olha interessante o que o aluno está dizendo aqui, ó. Boa tarde, mestre Cadu. Nunca tive um histórico tão lindo assim. Estudar, olha o que ele diz aqui, ó. Estudar vale muito a pena. Isso é fruto do quê? De estudos. Isso aqui não é fruto dele ficar olhando para o céu e reclamando da vida. Isso aqui não é fruto dele olhar para o vizinho e criticar o vizinho. Isso aqui não é ele olhar para alguém e criticar ou se amargurar ou murmurar por alguém que conquistou e ele não. Isso aqui é resultado porque ele correu atrás, ele quis estudar, ele viu que vale a pena. Porque, gente, tem muita gente que acha que análise gráfica é só você esperar o gráfico chegar naquele lugar e fazer entrada. Análise gráfica é só você chegar aqui, ó, você traça uma linha aqui e entra e pronto. Você traça uma linha ali e entra e pronto. Você está traçando essa linha e entrar e pronto faz tempo, né? E não sai do lugar. Então você já viu que realmente não é assim. Que se você não se estudar, não se aprofundar, você acaba fazendo o quê? Caindo em erros e não saindo do lugar. Tem gente que pergunta para mim assim, Cadu, eu posso mandar uma pergunta para você, uma orientação, tirar uma dúvida? Pode. Você que não é do treinamento, você pode entrar aqui, ó, em meu Instagram, no Cadu Rinaldi, você pode me seguir lá, tá? Me segue lá e manda pergunta. Aqui você vai ver resultados dos alunos também, como esses alunos que eu passo aqui. Aqui você vê o link do treinamento, as formas facilitadas para você adquirir o treinamento. E análise gráfica com 60% de desconto, que é justamente para você conseguir aprender a estudar. Gente, é um valor irrisório. A turma sabe, né? Eu brinco falando que é um preço de pão com manteiga, porque você viu ali o resultado do aluno e um dia ali ele já pagou o treinamento, gente. Isso é um valor de pão com manteiga, eu costumo dizer, porque eu vejo os alunos aqui voando, sabe? Não tem necessidade de você fazer uma coisa que você não sabe. Vai estudar, vai aprender. Ao invés de criticar, vai aprender. Ao invés de murmurar, vai aprender. Ao invés de se lamentar, vai aprender. Vença pelo seu esforço. Vença pela sua atitude positiva. O que você tem que saber
diante dos gráficos é: aprenda como saber ler o gráfico e entenda o seu erro com a razão do gráfico. Aprenda como saber ler o gráfico, aprenda como interpretar o gráfico, aprenda como saber ler suporte e resistência, aprenda como saber ler tendência, entenda o seu erro, razão do gráfico. Não fica tentando adivinhar o gráfico. Existe diferença em ler o gráfico e adivinhar o gráfico. É muita diferença. Se você está errando muito, tomando muito loss, é porque você tenta adivinhar e não tem razão no gráfico. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não quero me estender, senão eu fico falando até amanhã. Espero que você tenha ótimos trades. Dúvidas? Pode mandar lá no direct do Instagram. Quer estudar? Aproveite o desconto aí no treinamento. Vem estudar com a gente. Te vejo então numa próxima aula, num próximo trade. Fui!